mesmo? Quem lembra? Qual é o assunto? As 7 igrejas da onde? Da Ásia. E quando nós falamos das 7 igrejas da Ásia, lembrando o seguinte, que nós temos aí esse tema, as 7 igrejas da Ásia. E quais foram as igrejas que nós falamos até agora? Vamos ver se você está prestando atenção. Nós temos aí a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas que o próprio Senhor se manifestou para João na ilha de Pátimos, e João viu o Senhor então glorificado, num momento tão difícil para a vida dele, e ele via que Jesus na sua destra tinha o quê? 7 estrelas. 7 estrelas representa o quê? Quem lembra? Os 7 anjos, que representam os líderes da igreja. Também o João viu o quê? 7 candelabros, Jesus andando no meio dos 7 candelabros. E os 7 candelabros representando o quê? As 7 igrejas da Ásia. Então nós já falamos, vamos ver se você está prestando atenção. Éfeso, qual mais? Esmirna, qual mais nós já falamos? E Pérgamo, e hoje nós vamos falar sobre Tiatira, ok? Essa é a próxima igreja que nós iremos falar. Mas para que você entenda, Éfeso, ela é uma igreja autêntica, apostólica. Está faltando só o fundo para mim, tá, gente? Igreja autêntica, apostólica, de 30 a 100 depois de Cristo. De 30 a 100 depois de Cristo. Então você percebe o seguinte, a igreja de Éfeso, nós já falamos sobre ela, foi aquela igreja autêntica, foi a igreja dos apóstolos. A igreja que estava lá pregando o dia de Pentecoste, o mover do Espírito Santo, que se repartia tudo que tinha, era uma igreja autêntica. E ela viveu do período de 30 a 100 depois de Cristo. O que tinha contra essa igreja? Deixasse o teu primeiro amor. Vai passando o tempo, né? A pessoa vai se acomodando, isso até no casamento. Se não tomar cuidado, você vai deixando de lado algumas coisas. E a gente, nós temos que tomar cuidado que isso não reflita na nossa vida, como aconteceu na igreja de Éfeso. Porque o Senhor diz, eis que tenho contra ti, porque você deixou aquele primeiro amor. E o que é o primeiro amor? É aquele momento que você orava, que você jejuava, que você prestava atenção no culto, que você não faltava aos cultos, que você pregava o evangelho, que você realmente era um canal de bênção por onde você passava. Então essa é a queixa do Senhor. A segunda, nós falamos sobre Esmirna, que quer dizer mirra, no latim. Era a igreja perseguida e começou a passar a perseguição. E essa perseguição, atribulada, foi do ano 100 a 313 depois de Cristo. Foi quase 300 anos de muita perseguição, muita morte, muito sacrifício. E ele diz, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Porque imagina, debaixo de uma tribulação, debaixo de uma perseguição, mesmo quem tinha alguma coisa, não tinha. É igual aconteceu no Holocausto, lá com os judeus, na época de Hitler. Você perde tudo, você não tem mais, tem mais posse de nada. E ele diz, olha, eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas você é rico. Por quê? Hoje a riqueza não é a questão palpável de dinheiro, mas é a presença de Deus. Quando nós temos Deus, nós somos ricos. Amém? É o que ele está dizendo, você é rico e ser fiel até a morte. Essa igreja, você não vê Jesus dizendo nenhuma queixa. Jesus não fala nada dela, só dá incentivo. Apenas ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se você for fiel até o final, eu vou te dar a coroa da vida. E você percebe que foi até 300 e pouco. Por quê? Porque aí no ano 300 e pouco, foi quando o imperador Constantino se converte, entre aspas. E ele ali agora, nessa conversão, ele obriga que todos devem se converter ao cristianismo. Há uma mudança radical. E nessa mudança radical, o que acontece? Aquele que muitas vezes era feiticeiro, bom, se eu não me converter, vão me matar. Então deixa eu dizer que eu sou convertido. E aí vai entrando dentro da igreja. E vai entrando o mundanismo, vai entrando as coisas erradas, a idolatria, entrando o pecado, porque todo mundo aceitava aquilo que estava sendo colocado. Terceiro, Pérgamo, a cidadela, o grego, igreja mundana. Então agora, a próxima igreja, que era Pérgamo, simbolizava o quê? O próximo período de 313 a 590 depois de Cristo. Por quê? Essa igreja ficou uma igreja mundana.
porque foi aceitando todos as doutrinas, as coisas erradas, aceitando muita coisa. E ali era o seguinte: contra Jesus tinha, seguem a doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Seduz a pecar. Lembrando que Balaão seduziu o povo de Deus a pecar, porque contra Israel não há encantamento, não há feitiçaria, mas o único jeito do inimigo entrar é fazendo pecar. Aí você vai dar brecha, o inimigo vai entrar. E seguem a doutrina dos nicolaítas. Qual era a doutrina? Você pode pecar. Era uma igreja, o quê? Mundana. E agora, nós vamos falar sobre Tiatira. Olha aqui, era uma pertinho da outra, você percebe? Aonde estão essas igrejas hoje? Quem lembra? Na Turquia, ok? Essas igrejas, hoje a maioria já não existe mais, só tem as ruínas, ok? Vamos lá. Se porventura ficar gelado aí alguma coisa, viu, o Lafayette, a Cléria, vocês desligam tá? O pessoal aí, você vai vendo a possibilidade. Apocalipse capítulo 2, do 18 ao 29. Preste atenção. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus. Então quem estava dizendo para a igreja? O Filho de Deus. E ele estava mandando para o anjo. Quem era o anjo da igreja? Era o pastor, ela é o líder da igreja. O anjo estava falando com o líder, ok? Lembrando que cada estrela que Jesus tinha na mão, as 7 estrelas, representa os pastores daquela igreja. Então você vê a importância dos pastores e ao mesmo tempo a liderança. Você está submisso a essa liderança, que é muito importante. Voltando, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Você consegue imaginar os olhos como chama de fogo? Jesus aqui agora olhando para você e você olhando para o olho dele e só vendo fogo. Parece até assustador, né? Mas a Bíblia está dizendo que os olhos do Senhor é como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Ou seja, para colocar debaixo dos seus pés os inimigos. Ninguém consegue lutar contra o poder de Deus, contra Jesus, porque toda autoridade foi dado ao nome de Jesus, nos céus e na terra. Conheço as suas obras. O que é importante é que ele está dizendo: eu conheço as suas obras. Então quer dizer para você, ainda que o pastor não pode estar presente com você, você que está nos assistindo dia e noite, e talvez você pode dizer: o pastor não está aqui mesmo, eu vou fazer assim mesmo. Coitadinho de você, que muitas vezes pensa, porque o pastor não está lá, você pode fazer. Porque você não tem que prestar conta para o pastor, você tem que prestar conta para Jesus. Ele diz: eu conheço as tuas obras. O que você está fazendo, o que você está deixando de fazer. E ele continua: e o teu amor. Então essa igreja de Tiatira também amava o Senhor, amava a palavra de Deus. E a tua fé, tinha fé. E o teu serviço, era uma igreja dedicada. E a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera a mulher Jezabel. Olha, eu tenho uma coisa contra você. Você vê que Jesus primeiro dá o elogio, depois ele vem com a pancada. Olha, eu tenho contra você, porque você tolera a mulher Jezabel, que se diz profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer se arrepender. Ela não quer da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores. Preste atenção. E numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Interessante que aqui é o Novo Testamento, viu, gente? Não é o Velho Testamento que a gente vê Deus, né, bravo, aquela coisa fazendo, não. Aqui é o Novo Testamento, Deus dizendo: eu vou matar seus filhos, eu vou corrigir, eu vou colocar você na dor, no sofrimento. É Deus dizendo aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. Digo-os, porém, a vós e os demais que estão em Tiatira. É isso. A todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende até que eu venha.
ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro a regerá, quebrando-a do modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O quê? As igrejas. Ali, acho que eu errei, né? Coloquei dia, mas é diz, tá? Diz as igrejas. Mapa de localização das 7 igrejas da Ásia. A igreja em Tiatira. Para você entender, preste atenção. Lembrando aqui, ó. Nós temos a igreja de Éfeso, lembra que nós estamos falando sobre Éfeso? Aqui é a Patmos, onde João estava tendo a revelação das 7 igrejas, tá bom? Do Apocalipse, inclusive. Ele estava tendo a revelação ali na ilha de Patmos. Então aqui a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para que você entenda que é a Turquia. Mas, ó, quando você vai ler a Bíblia, algumas coisas você vai identificar. Nós temos, lembra de 1 Coríntios, 2 Coríntios? Paulo escrevendo. Aqui é onde estava a cidade de Corinto, ó. Outra cidade que você vai conhecer quando você lê a Bíblia. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Onde estavam os Tessalonicenses aqui, ó? Ó os bereanos aqui, que eram mais nobres do que os Tessalônica. Aqui nós temos Filipos. Lembra da igreja de Filipenses, lá Filipos? Quando Paulo escreve aos Filipenses. É aqui, ó, Filipos. Quem mais que nós temos aqui para facilitar a nossa vida? Troade, onde o Senhor se revelou a Paulo dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi quando Deus fez com que ele passasse. Outra é Colossos, aos Colossenses, você lembra? Lá, a carta aos Colossenses, aqui onde está, ó, Colossenses. E outras coisas mais que você vai vendo aí na questão da localização dessas 7 igrejas. Tiatira, aqui ó, são ruínas, para dizer para mim, para você, que existiu as igrejas. Estão lá. Se você for lá na Turquia hoje, você vai encontrar os restos, não os restos mortais, né? Mas as ruínas de cada igreja. Para dizer, olha, é um alerta, cuidado. Isso não é brincadeira, isso é muito sério. Então Jesus se apresenta como aquele que reconhece e elogia as marcas positivas da igreja. Ele vê as marcas positivas, ele reconhece, e ao mesmo tempo, Apocalipse 2,19, conheço as suas obras e o teu amor. Então você vai ver que ele começa a dizer, olha, eu conheço as suas obras, eu conheço o que você está fazendo, eu conheço o teu amor, não somente isso, a tua fé, o teu serviço, como a gente vê as pessoas dedicadas aqui, né? Hoje os introdutores, Lafayette, a Clélia servindo, a evangelista Ângela, cada um de vocês, né? Não dá para contar tudo, senão a gente acaba esquecendo algum. Mas todos que estão servindo de alguma forma, com seu disco, a sua oferta, que estão servindo aí de alguma forma, pregando o evangelho, muitas vezes transmitindo através da live aí, compartilhando, comentando, isso é as boas obras que você está fazendo no reino de Deus, o serviço e a tua perseverança. Hoje você está aqui por quê? Porque você está perseverando, sim ou não? Quantos de vocês que sentaram aí que hoje não estão mais? Por quê? Deixaram de perseverar, desanimaram na caminhada cristã. Conhece alguns assim? Que começou com você ali e tal, aí você olha, cadê aquele irmãozinho? Cadê aquela irmãzinha que estava aqui? Onde está? Deixou, desistiu da fé. Então parou de perseverar. Então você é perseverante. Oh, glória a Deus. A Igreja Batista Eulã, você se encontra naqueles que são perseverantes, porque você está aqui hoje. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Você que está assistindo a live, mesmo com a mudança que nós estamos tendo aí, da dificuldade, você está aí, ó, firme, assistindo. Eu sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Olha só essa igreja, irmãos. Ela começou bem e agora você pode ver que Jesus ainda continua elogiando. Você está fazendo ainda mais do que antes. Você está se dedicando mais do que antes. Aí vejo o Lucas aí hoje, né? Ó, o Lucas tocando violão, né? Está sempre servindo. Mas teve situações que ele poderia ter desistido, né? No caminhada da igreja tal, né? Como alguns desistiram. Mas está aí, ó. Hoje a obra está sendo maior do que antes. E cada um de vocês, muitas vezes, estão sendo mais perseverantes, estão sendo mais prestativos, né? Servindo a Deus com mais alegria no coração. Voltando aqui, eu conheço as suas obras. Então conheço as suas obras. A igreja era trabalhadora,
Essa igreja também é uma igreja trabalhadora. Graças a Deus. Podemos trabalhar mais, sim ou não? Podemos melhorar mais. Está bom? Está, mas pode melhorar. Eu posso pregar mais, eu posso evangelizar mais, eu posso participar mais dos cultos. Quinta-feira nós tivemos um culto abençoado, mas eu fiquei com vergonha. Você convida o pessoal das outras igrejas para vir para cá. Eu sei que alguns trabalham, outros não têm condições, mas muitas vezes poderia ter mais gente aqui, não é verdade? Porque se fosse o pastor, não, estou enjoado de ouvir ele, mas é pastor de fora, foi uma palavra abençoadora. Mas, amém, graças a Deus por aqueles que vieram. Amém? Por aqueles que puderam estar aqui. Então, a igreja era uma igreja trabalhadora. Conheço o teu amor. Então, essa igreja era marcada por amor. A igreja possuía a maior das virtudes, o amor. O maior dom é o dom do amor. Então, por mais que eu possa ter o dom de profecia, eu posso ter lá muitas vezes que a gente vê tantas heresias hoje, o reteté, aquela coisa toda, né? O pular no sapatinho de fogo, isso aí para Deus não interessa nada. O importante é o amor, porque se não tiver amor, não adianta nada. Posso falar em língua, posso fazer tudo. Se não tiver o dom do amor, não resolve nada. Conheço a tua fé. A igreja era marcada por fé. Quantos têm fé aqui? Amém? É fé. Isso é importante, ela foi marcada. Confiança em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso entender que o Senhor estava atento, aquela igreja tinha fé. E essa fé que agrada a Deus. Conheço o teu serviço. A igreja estava disposta a servir a Deus e as pessoas. Ah, que bom. Essa semana nós fomos lá no Asilo São João. Uma bênção. Fomos também lá na comissão da bioética da Unimed, nesta sexta-feira, lá também participando do trabalho. Fomos no aniversário da irmã Assunta, completando ali, fomos lá fazer louvor e tudo mais. Então a gente não para, né? Correndo para um lado, correndo para o outro. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos servindo a Deus, estamos servindo as pessoas, ajudando com o quilo de alimento. Graças a Deus nós conseguimos dar uma cesta básica para o pastor Antônio, né? A gente viu aí, graças a Deus está precisando da ajuda. E é isso que você faz quando você traz o quilo de alimento, quando você ajuda, você está fazendo isso que agrada o coração de Deus. Conheço a tua perseverança. A igreja era marcada pela perseverança. Olha só. A igreja passava pelas provas com firmeza. Quem está passando por prova aqui? Mas aí quando a gente passa por prova é igual aquele hino. Eu passo pela prova dando glória a Deus. É fácil? Não, é muito difícil. Conheço as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Mais numerosas do que as primeiras. A igreja estava em franco progresso espiritual. Olha que coisa boa. E as últimas obras da igreja eram mais numerosas que as primeiras, aquilo que nós já falamos. Agora, a Jezabel. Quem conhece essa mulher na Bíblia? Alguém já leu sobre Jezabel? O que nós temos? Mas Jesus não tem só elogio a essa igreja, ele também tem algumas críticas. Apocalipse 2:20, mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Olha lá, era até profeta. E quantas pessoas estão correndo atrás de profetas aí, irmãos? Não que profetas, realmente profecias não existem, existem. E a Bíblia fala que nós devemos julgar essas profecias, para ver se é de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A maior profecia que nós temos é aqui, a palavra. A maior profecia, quer que Deus fala com você? Leia a Bíblia, ore. Fale com Deus, é na oração que você fala com Ele, é na leitura da Bíblia que Deus fala com você. E muitos estão aí buscando os profetas como se fosse buscando os curandeiros, buscando aí muitas vezes os feiticeiros. Nós temos que tomar cuidado, porque o diabo também tem poder de enganar até os escolhidos e se transforma até em anjo de luz. Cuidado, nós temos que estar atentos, fique com a palavra sempre. Voltando, ela ensina, ela ensina. E seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Quantas profecias a gente viu desfazendo o casamento, quantas profecias a gente viu muitas vezes, olha essa pessoa aí para você, e aí a pessoa fala, peraí, Deus fala com outro, mas não fala comigo, que negócio é esse? Então a gente tem que tomar cuidado com essas profetadas. Ela instigava o seu marido para o mal, ela era má, e instigava o marido. E aí, quantas pessoas estão dentro da igreja também sendo instigado por outras pessoas que estão dentro da igreja, que se diz de Deus, a fazer o mal. Cuidado, a Bíblia fala assim,
ai daqueles que veem o escândalo. É melhor colocar no pescoço um nó, ou seja, ali colocar uma corda e se lançar ao mar. É melhor do que ai daqueles que veem o escândalo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Temos na Bíblia duas Jezabel. Ok? A história da primeira Jezabel está narrada no livro de 1 Reis, capítulo 21, do 25 ao 26. Essa Jezabel foi esposa do rei Acabe. E vamos ver algumas coisas que marcaram a primeira Jezabel. 1 Reis 21, 25 ao 26. Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel. Ele foi o pior rei de Samaria. Ele foi o pior rei de Israel. Porque lembrando que a nação de Israel tinha se dividido depois de Salomão. Se tornou Israel e Judá. E os reis de Israel foram todos maus. Mas Acabe foi o pior. Porque ele foi seduzido, ele foi instigado pela sua esposa Jezabel. Por isso que a Bíblia fala, mulher sábia edifica a casa, tola destrói. Então nós temos que tomar muito cuidado, buscar sempre sabedoria às mulheres. Por isso que o chá de mulheres vem para ajudar, para reforçar ao mesmo tempo os casamentos, as famílias. Voltando aqui, sua mulher, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Irmãos, Deus não tolera idolatria. A idolatria Deus condena, lá em Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, não a servirás, não se prostrarás, é Deus que está dizendo. Quando a gente olha para o Salmo 115, que também ali fala, inclusive na Bíblia Católica, é o Salmo 113, que fala assim, que tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam. E ele lá diz assim, Israel confia no Senhor, não confia nessas coisas não. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, quando a gente olha para Atos capítulo 10, 25 e 26, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio vai se prostrar para adorar a Pedro, Pedro diz, não faça isso, eu sou homem como você. Não, adora a Deus. Quando você olha também lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 9 e 10, quando João estava tendo a revelação e ele vendo o anjo do lado, chega um momento que ele se prostra diante do anjo para adorar, o anjo fala, peraí, não faça isso, eu sou conservo teu, estou aqui porque Deus mandou, adora a Deus, não faça isso. Então, irmãos, não faça para ti imagem de escultura. Ainda que nós sabemos que Maria, Pedro, João, Tiago estão lá no céu, nós vamos abraçá-los, vamos conversar com eles, vamos estar ali junto, mas somente a Deus adorarás, só a Ele servirás, só a Ele darás culto, e é na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lembrando que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode aplaudir ao Senhor? Então, se na sua casa, não for o seu, se for seu, se você tem lá da velha vida, antes de se converter, tem lá uma imagem de escultura, tira de lá, não deixa lá não, entendeu? Um patuá que você recebeu, está sendo maldição para a tua vida. Aqui o povo de Israel estava sendo consumido por causa da idolatria. Por causa desse erro, e Deus está dizendo para agora o povo lá da igreja de Tiatira, você tolera Jezabel, você aceita, não estou nem aí, não tem importância. Agora é claro que aquilo que eu falei esses dias, se é o teu pai, a sua mãe, o teu irmão que tem lá a idolatria, ainda ele não conheceu a palavra, não entendeu a palavra de Deus, não mexe, deixa lá, até ele se converter. Mas você jamais pode ter, tem que tirar, não somente o palpável, mas tirar do coração também. É isso que a gente tem. E quando você for pedir sempre em nome de quem? De Jesus. Não esquecer esse detalhe, esse grande detalhe. Sendo instigado por Jezabel, sua mulher, fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão. Deus lançou fora. E diante dos filhos de Israel. Ela, então aqui o maldoso e orgulhoso coração de Jezabel. Ela foi precursora da adoração a Baal, 1 Reis 16, do 31 ao 32. Acabe
e como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e adorou, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que ele edificara em Samaria. O marido se tornou idólatra do deus Baal, porque ela também era idólatra. E não somente isso, toda a nação foi corrompida por essa idolatria. Ela ameaçava e exterminava os profetas. Olha lá, além de levar o povo a adorar o Deus, que não era Deus, o Deus de Israel, ela também exterminava os profetas, aqueles que eram servos de Deus. 1 Reis 18:4. Pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentou com pão e água. Já pensou, irmãos? Os homens de Deus tiveram que viver escondidos dentro de uma cova, 50 num lugar, 50 no outro, e como que eles se alimentavam? Pão e água, por causa da Jezabel, uma mulher má, uma mulher de índole má. Abaixa para mim aqui, pastoras, que o pessoal muitas vezes está tendo dificuldade de enxergar. Até tire essas pastas que ajudam o pessoal aqui também, tá? Vamos lá então, na continuação. O ensino de Jezabel, Apocalipse 2:20. Olha agora. Isso, vamos abaixar aqui, ó. Sempre lembrar que o pessoal não tem isso para atrapalhar, né? Quem está aqui muitas vezes atrapalha. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Ela ensinava e seduzia os cristãos a participar das festas regadas à prostituição e comer carne sacrificada a ídolos. A proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo. É aquilo que hoje as pessoas estão buscando. Ah, não, aquela coisa de cantar louvor, muitas vezes com louvor antigo, aquela coisa tradicional. Ah, não, vamos melhorar esse negócio. Vamos começar a pintar tudo de preto, vamos começar a fazer uma discoteca lá dentro da igreja. Afinal de contas, isso vai atrair mais gente. Irmãos, toma cuidado, nós temos que estar atentos. Não é porque a igreja está lotada que isso é sinal que Jesus está lá. Nem toda igreja que está lotada, Jesus está lá, não. A gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes Jesus está bem longe. Porque é aquela coisa, eu tenho que obedecer a palavra. E o caminho de Jesus é estreito, é apertado, poucos entram por ele. Então nós temos que estar atentos, ficar sempre com a palavra. A proposta de Jezabel era oferecer então essa nova versão do cristianismo, um cristianismo liberal, sem regras, lá tudo pode, sem proibições, sem legalismo. Ah, não tem problema, pode vir. Está dando lugar, vamos embora. Entendeu? A segunda Jezabel estava induzindo os servos de Deus. Lembrando que a primeira é aquela de Acabe. A segunda de Jezabel, quem que é a segunda Jezabel? É do Apocalipse, capítulo 2. Essa é a segunda, que estava induzindo os servos de Deus ao pecado. Pregava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados. A liberdade que ela pregava era uma verdadeira escravidão, porque a pessoa pecando, ela ficava escrava de Satanás. A tolerância da igreja com o falso ensino provoca a ira de Jesus, irmãos. Então você aceitando aquilo que Deus não tolera, você vai provocar a ira de Jesus. E a igreja abriu as portas para essa mulher. Quem que era a mulher? Jezabel. A igreja de Tiatira estava dando lugar para Jezabel. Ela induziu os cristãos ao pecado. A igreja não tinha pulso para desmascará-la e enfrentá-la. Aí ia aceitando. Aqui não é o lobo que veio de fora, mas o lobo que estava enrustido dentro da igreja. Já pensou, irmãos? Lobo vestido de cordeiro. E nós temos que tomar cuidado, muitas vezes até dentro da igreja. Está ali cantando, está ali tocando, está ali pregando, está ali muitas vezes até mesmo participando, mas é lobo vestido de cordeiro. Ou ele se converte para ser cordeiro, para Deus nada é impossível, ou nós temos que discernir e não aceitar aquilo que vem para muitas vezes tirar a nossa comunhão com Deus. Lembra de Datã, Abirão, e teve outro nome lá que eu esqueço. Coré, né? Isso. E o que acontece? Eles foram contra a liderança de Moisés.
Pagaram um preço muito alto, não somente ele, mas toda a congregação. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Cuidado. Se alguém chegar perto de você e começar a falar mal da liderança, começar a falar muitas vezes mal da igreja, falar, se você já orou, vamos orar? Vamos interceder? Porque se você ficar perto dessa pessoa, irmão, cuidado. Onde estava falando até para um pastor, um amigo nosso, falou assim, olha, uma pessoa que se levantou contra nós numa certa época, que era até pastor, que era aquela pessoa que realmente nos denegriu, pagou um preço muito alto. Até hoje, ele que era pastor, não é mais pastor, está nas drogas, está muitas vezes no fundo do poço, não se levantou mais, e olha lá se levantar. Mas perdeu esposa, perdeu família. É o que eu falo, não toca no ungido de Deus. O ungido de Deus, quem toca é Deus. O próprio Davi disse, eu não toco no ungido de Deus. E olha que Saul já tinha sido rejeitado por Deus. Então, irmãos, pare, não deixe a sua boca para você usar para falar contra a liderança da igreja. Mesmo que você vê defeito, é problema de Deus. Apenas ore por ele, apenas interceda por ele. Isso eu estou falando aqui para vocês que são parte da liderança aqui da Batista Eulã, mas você que está nos assistindo talvez de outra igreja, que seja canal de bênção. Teve situações que na igreja eu estive, que realmente não estava mais concordando com aquilo que estava, eu saí, pastor, o senhor me abençoa, estou indo, mas não toco no ungido de Deus. Por isso que Deus sempre me honra, porque aonde eu passei sempre honrei os meus pastores. É isso que a gente precisa aprender, porque aqui não é o lobo que veio de fora, mas o lobo que estava enrustido dentro da igreja. E vai pagar preço. Por quê? Olha o que Jesus estava dizendo ali antes da gente falar sobre isso. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia, não é o bairro Concórdia, tá? Que concórdia, concordando, há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? 2 Coríntios 6, 14 e 15. Olha agora, o convite ao arrependimento, versículo 21. Apocalipse capítulo 2, 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Deus deu tempo para a igreja de Tiatira se arrepender. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Deus fala. Chega uma hora, não quer ouvir, tudo bem. O versículo 21 fala que essas pessoas não querem se arrepender. Jesus vai trazer o sofrimento se não houver uma mudança, e se não for por amor, vai ser pela dor. Deus está falando, abandona, deixa, não quer. Aí Jesus fala o seguinte, então tá bom, eu dei oportunidade, não se arrependeu? Agora vai vir o açoite. E o que ele começa a dizer? As consequências, não tem como. Você planta uma coisa, você vai colher aquilo que você está plantando. Apocalipse 2, 22, 23. Isso é no Novo Testamento, irmãos. Isso é o Jesus do Novo Testamento. Ele está dizendo, eis que apróstolo de cama. Jesus disse, não quer se arrepender? Então vai ficar enferma. Vai ficar doente. Vai vir enfermidade, vai ficar na cama. É Jesus que está falando. Vai ficar de cama. É o castigo. Bem como em grande tribulação. Vai vir tribulação para essa pessoa, porque ela não quer abandonar o pecado. É por amor. É aquela coisa, o pai repreende a todos quanto ama. Não é porque não ama. Ele põe de castigo porque ele ama. Grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. Gente, já pensou? É Jesus que está dizendo, vou matar os filhos. Mas Jesus não é amor? Mas é o Jesus que é juiz. O Jesus que vai julgar. Ele, melhor muitas vezes a gente sofrer aqui pela dor, vir até ele, do que ir para o inferno depois, não ter mais saída. Sim ou não? É o que eu falo para Deus. Deus, se tiver alguma coisa em mim, está errado, me corrija aqui. Dá palmada aqui, puxa a orelha aqui, porque depois do inferno não tem como sair. Aqui ainda, muitas vezes com o sofrimento eu posso me arrepender. Mas lá no inferno, ainda que eu se arrependa, vai ter jeito no inferno? Vai ter arrependimento? Vai ter como mudar lá? Não. Então é melhor ser corrigido aqui. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. É sério, igreja. Aí, lá fora só prega a igreja, Jesus é amor, Jesus é amor. Ai, Jesus não é isso não. Aí nas igrejas por isso está lotada.
que só pega Jesus amor, esquece de pregar esse Jesus aqui, ó. Nós estamos vendo em Apocalipse. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. O que você semear, você vai colher. Se você está plantando alface, você vai colher alface. Plantar espinho, vai colher espinho. Numa mesma comunidade havia 3 grupos. Primeiro, os que estavam tolerando o pecado, lá dentro da igreja. Qual é a igreja que nós estamos falando? Tiatira. Então, olha lá, ó, toleras essa mulher Jezabel. O segundo, os que estavam vivendo no pecado. Então, tem aquela uma que não estava pecando, mas estava tolerando. A segunda, estava vivendo no pecado. Olha lá, ó. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Não se arrependeu. Então, estava vivendo em pecado. E o terceiro, dentro dessa própria igreja, os que eram fiéis. Você está sendo fiel aqui dentro da igreja? Amém? Está sendo fiel? Deus que sonda o seu coração, Deus que vê o seu pensamento. Apocalipse 2:24. Digo todavia a vós outros, demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram. Não conheceram a doutrina de Jezabel, as coisas erradas, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Olha, vocês estão firmes, tá bom? Tô vendo a sinceridade de vocês. Estou com vocês. Aleluia. Fica firme. Todo mundo está indo aí, fazendo coisa errada, você está firme. É isso aí. É isso que eu quero. Olha lá, o Senhor não vai colocar uma carga maior. Jesus não permite que seus servos sejam tentados além das suas forças. 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel a Deus é Deus, a qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, para que a possais suportar. Deus vai dar o escape. Você está sendo fiel, ainda que está tudo contaminado, está tudo errado lá onde você está, Deus vai te dar o escape, Deus vai te socorrer. Vamos lá para a recompensa agora, vale a pena. Para a gente finalizar, ao vencedor, versículo 26, o vencedor é aquele que guarda as obras de Cristo até o fim. Novamente ele destaca a necessidade da perseverança, mesmo quando enfrentamos tribulações. Apocalipse 2:26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá aos pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, autoridade sobre as nações. Os cristãos perseguidos foram vítimas da maldade dos homens poderosos deste mundo, até do poder do governo. Mas os vencedores dominariam sobre as nações com o poder do ungido de Deus. Isso no milênio, o Senhor vai dar poder para nós, para reger, para dominar sobre as nações. É a promessa dele. Ainda ele está dizendo, Jesus daria aos fiéis o privilégio de participarem deste vitorioso reino messiânico. Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um cântico novo, dizendo, isso nós vamos cantar, viu gente? Isso para os vencedores, isso vai acontecer. Então esse cântico aqui, aprenda ele, ainda que talvez lá no céu vai ser diferente, mas nós vamos cantar lá no céu. João viu a multidão cantando, dizendo aqui, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Oh glória, você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. A estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Diga para a pessoa que está do teu lado, Jesus é a estrela da manhã. Lembrando que Apocalipse 22, versículo 28, 22, 16, veja 2 Pedro 1,19, até que o dia amanheça e a estrela da alva, então a estrela da alva é a estrela da manhã, surja em vossos corações. Apocalipse 22, 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então quem é a estrela da manhã? Jesus é a estrela da manhã. Qual maior recompensa para o vencedor do que chegar ao eterno dia iluminado para sempre pela luz de Jesus? Olha lá a multidão, vamos estar lá.
A luz de Jesus, oh glória, a estrela da manhã, novos céus, nova terra. Quem tem ouvidos, ouça, versículo 29. Como nas outras cartas, Jesus encerra esta com um apelo aos ouvintes: prestem atenção. Jesus está dizendo para mim e para você nessa carta de Tiatira: prestem atenção em tudo que está escrito, tudo que foi falado. Não se contaminem com a profetisa Jezabel, não pratiquem o que ela está praticando, se arrependam, se convertam, sejam realmente transformados em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos. Pode trazer o celular para mim. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por cada um dos teus filhos que ouviram, Senhor, a tua palavra. Ó Deus, que o Espírito Santo possa continuar falando, porque nós estamos vivendo esses dias, ó Deus, também nos dias de hoje, ainda que a palavra foi para João na época, para a igreja de Tiatira, mas a tua palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Tira de nós, Senhor, todo espírito de Jezabel, tira de nós, Senhor, todo espírito de idolatria, tira de nós, Senhor, todo espírito de conformismo com o pecado, que possamos nos arrepender, que possamos, ó Deus, entender os teus propósitos. E se tem alguém aqui que está passando por luta, se tem alguém que está passando por tribulação, se tem alguém que está enfermo porque não se arrependeu, porque pecou, e ó Deus, e continua no pecado, que hoje, Senhor, essa pessoa se arrependa, que ela abandone esse erro, para que, Senhor, esse mal saia dela, e que o Senhor possa mudar a história dela, a história dele. É o que eu te peço, papai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O Lafayette e a Clélia vão estar recolhendo